Então, a política clássica, a filosofia clássica, ela começa a se nortear por esse questionamento que legitima o poder do Estado sobre os indivíduos. Então, a primeira ideia que esses pensadores modernos vão trazer é de que há na natureza um direito também, um direito natural dos indivíduos, e que se ele se espelha, ele deve permanecer nas relações sociais. Então, para os contratualistas, a sociedade antecedeu o Estado. Então, quer dizer, tem sociedade primeiro, não é necessariamente uma sociedade com o Estado, não é o Estado que faz a sociedade, mas a sociedade é que vai colocar o Estado como essencial para seu funcionamento. Então, o Estado ele deve garantir um direito que é um direito natural. Por isso, justnaturalismo. Primeiramente, os indivíduos se uniram em grupos que eram a princípio desorganizados do ponto de vista do poder político, e onde imperava, diante da ausência de uma autoridade geral e das regras de convivência, a lei do mais forte. Então, eles pensam como é que os grupamentos humanos se organizaram primitivamente. Então, o primeiro passo foi a constituição daquela sociedade baseada na vontade da liderança mais forte, do que fosse mais forte, do indivíduo mais forte, como ocorre muitas vezes em grupamentos de animais, né? O lobo, né? Tem aquele lobo alfa, o gorila, né? No grupo dos gorilas, né? Quem exerce de uma certa maneira o poder é o macho alfa. Nesse momento, ao surgir um conflito de interesses entre dois ou mais indivíduos, satisfaria sua pretensão aquele que fosse forte o suficiente para subjugar os demais. A esse estágio, os contratualistas chamam de estado de natureza. Vive-se aí o homem em estado de absoluta natureza, em que predomina a força, e a violência é a única forma de solução de conflitos. O estado de natureza caracteriza-se pela insegurança, pela incerteza e pelo medo, né? Então, quer dizer, as pessoas, mesmo os mais fortes, eles têm medo, porque se os outros se juntarem, ele pode derrubar o mais forte. Então, o mais forte tem que estar administrando a sua vida em função de uma luta para se manter no poder. Para os contratualistas, a sociedade antecedeu o Estado. Então, como nós vimos, aqui está repetindo, né? O Estado ele vai se caracterizar como aquilo que vai garantir esse direito da natureza, né? Então, eu repeti aqui a mesma coisa que eu disse no outro quadro, só acrescentei aqui: o estado de natureza caracteriza pela insegurança, pela incerteza e pelo medo. Os contratualistas pregavam que em determinado momento, desejando o homem instaurar a segurança e a paz social, reuniram-se todos e celebraram um contrato. Contrato para quê?
para que a pessoa respeitando a lei, vai trazer mais segurança pública, né? A pessoa não faz o que dá na telha, ela faz o que foi combinado. Foi combinado. Você não vai roubar a minha casa, você não vai violar os direitos da minha família, né? Por outro lado, eu também não faço a mesma coisa com a sua família. Então, esse respeito mútuo é que seria fundamental, esse contrato social, esse pacto social fundamental para que a gente possa sobreviver em sociedade. Então, um dos que defenderam essa tese, Thomas Hobbes, ele advogava que o homem é, por essência, um animal mesquinho, invejoso, egoísta. Por quê? Porque é da natureza dos animais ser assim. Então, no seu estado de natureza, o indivíduo quer o quê? Ele quer se dar bem, em detrimento dos outros. Não importa os outros, importa a sua individualidade. Aí é que parece paradoxal, mas o Hobbes ele vai dizer, por isso mesmo ele vê que é necessário, para preservar a si mesmo, é necessário que ele tenha que abrir mão desse poder que ele tem, desse poder natural, dos seus direitos naturais, para garantir o seu bem-estar. Porque se ele viver numa sociedade que é luta de todos contra todos, ele corre muito risco de não sobreviver. Então não é por bondade, não é por querer o bem de todos que o indivíduo abre mão do seu poder individual. Então ele tem que dar ao estadista, ele tem que dar ao representante de todos aquela liberdade que seria a sua liberdade individual. O homem não deve ter liberdade individual, ele deve obedecer à vontade do Estado. Então, ele é um defensor daquilo que a gente na Idade Moderna conhecia como o poder absoluto dos reis. Então, o rei ele tem direito sobre os outros porque ele faz o quê? A vontade dele não é vontade individual, é a vontade da sociedade, é a vontade de organizar a sociedade. A vontade política deve sobrepujar a vontade individual. Então, para o Hobbes, o Estado tem direito de fazer aquilo que aprover ao estadista para que a sociedade funcione. Já John Locke, ele vai pensar de um modo um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais otimista. Ele, semelhante a Hobbes, ele igualmente contratualista, preconizava que o pacto social tinha um fim de proteção da propriedade individual, da propriedade privada. Para que existe o Estado? O Estado não existe para ficar sacrificando o indivíduo. Justamente o indivíduo abre mão da sua liberdade, abre mão da sua liberdade individual para ganhar uma liberdade, para ganhar uma paz pública, uma liberdade no espaço público. Então, Locke via, diferente de Hobbes, que o contrato não é um contrato que você abre mão, não mal,
mal necessário, mas sim aquilo que faz com que a vida do indivíduo possa funcionar bem. Por isso mesmo, o estadista ele não pode fazer o que quer. Ele tem que fazer sempre pensando no bem do indivíduo. Então, o estadista, que é um estadista bom, ele não pensa nos interesses do indivíduo que está exercendo o governo do Estado. Ele tem que pensar o que o Estado pode fazer pelos indivíduos. Caso ele não faça isso, os indivíduos têm que ter uma instância dentro do próprio poder do Estado para derrubar esse governo autoritário. Entende? Daí é importante que a gente pense a diferença entre Estado e governo. O Estado é como se fosse uma roupagem e o governo aquele que governa esse Estado, tá? Então não confundam Estado com governo. Rousseau foi um outro pensador, contratualista também, que tinha umas teses muito parecidas com a de Locke. Só que enquanto o Rousseau, o Hobbes, pensava que o homem é mau por natureza, Rousseau vai ter a ideia de que quanto mais próximo à nossa natureza selvagem, melhor é a nossa índole. Ele acreditava na tese de que o homem no estado de natureza é bom. O que atrapalha é justamente o homem ter formado sociedade. A sociedade é que traria o egoísmo, é que traria o interesse da propriedade privada. Então é muito interessante que o Rousseau ele tem uma frase que diz a sociedade civil começou a partir do momento que surgiu também a propriedade privada. Surgiu aquele que separou uma terra e disse: essa terra é minha, e teve pessoas suficientemente ingênuas para acreditar naquilo. Então vamos ver agora até agora nós apresentamos a filosofia clássica e a filosofia moderna clássica, que é aquilo que a gente poderia chamar a tendência liberal, tá, do pensamento político.